Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista e professor de inglês e estou aqui mais uma vez para falar sobre o método Gotcha, inglês falado, e esclarecer o porquê que eu não venho postando vídeos mais regularmente, como eu tinha dito em alguns vídeos anteriores, que eu até vou tirar do ar. Então é o seguinte, eu estava vendo câmeras, luz, enfim, até o aparelho nos dentes, eu questionei, mas eu deixei tudo isso de lado diante da preocupação maior e o foco maior que seria o conteúdo desses vídeos. Essa câmera é relativamente simples, porém é fácil de editar e dessa forma eu vou estar pelo menos semanalmente postando vídeos sobre o assunto. E nesse primeiro, eu considero este o primeiro da série, eu gostaria de falar sobre a minha própria experiência como aluno, aprendiz e também professor. Então é o seguinte, eu comecei a estudar inglês quando eu era adolescente porque estava indo mal na escola. Depois de algum tempo, certamente, as notas começaram a melhorar e eu comecei a entender mais o idioma. Terminei aquele primeiro curso daquele método numa cidade no interior do Paraná, porém eu não me considerava fluente, longe disso, mas sempre continuei estudando. Me mudei para Curitiba, onde eu resido agora, fiz cursinho durante alguns meses, 6 meses para ser mais preciso, continuei estudando inglês. Depois passei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá eu fiz jornalismo, durante 4 anos também estudei inglês numa escola particular e em alguns cursos oferecidos pela universidade. Também não posso dizer que depois de tudo isso eu dominava o idioma. Depois que eu me formei, já atuando como jornalista em Curitiba, continuei estudando e sempre aquela frustração. O último curso que eu fiz foi uma escola que eu considero muito boa, são anos de estudo, porém, em nenhum desses cursos eu vi um foco no inglês falado, o inglês coloquial, aquela coisa que não somente o inglês, mas qualquer língua sofre quando ela é realmente falada. Os sons mudam, basicamente dizendo. Ninguém pronuncia da forma como está nos livros. E além de mudar essa pronúncia, ela muda de acordo com classe social, com região, que daí é um outro contexto que nós vamos também abordar aqui. Mas vamos ficar numa ideia geral sobre inglês falado. Eu vou explicar o que é isso, vou dar dica para você, estudante, inclusive professor, porque durante esses anos eu posso dizer que foi assim, muitos anos, cerca de 20 anos quase eu estudei no Brasil e eu não dominava o idioma. É uma frustração que eu vejo que muitos brasileiros têm. Aí o que aconteceu? Em 2000 eu fui morar nos Estados Unidos, morei 5 anos lá. Quando eu cheguei naquele país, eu tive assim, um choque por me deparar com esse inglês falado no dia a dia, coloquial. Antes, voltando um pouco, durante a faculdade, eu fui para a Europa e passei pelos Estados Unidos. Só que naquela época eu fui com alguns amigos que já falavam, né? Melhor que eu praticamente não falava nada, e eu recuei, eu deixei que eles falassem. E ali não deu para perceber muito sobre esse inglês falado. Em alguns países da Europa se fala pouco inglês, principalmente na França, onde nós ficamos mais. Então veja bem, nos Estados Unidos eu tive esse contato. E eu fiquei surpreso. Desde que eu cheguei no aeroporto, que eu tive que ligar para meu amigo, para vir me buscar, dizendo que eu cheguei a falar com a telefonista, eu fiquei surpreso só da maneira com que ela pronunciou o nome do lugar onde eu estava indo, o nome do estado para onde eu estava indo. Eu morei em Washington DC, a capital, e nesses 5 anos eu tive muito contato com o idioma, seja convivendo com nativos de diversas classes sociais, viajei por algumas regiões e sempre observando isso. Enquanto eu morava lá, as pessoas brasileiros que iam para lá, turistas, enfim, ou que chegavam para morar, dizia que o inglês que se ensina no Brasil não é o mesmo inglês que se fala nos Estados Unidos.
Aquilo chamava a minha atenção, e realmente não é, porque o inglês falado não é ensinado. Um ou outro professor entra naquela parte da pronúncia, dos sons fonéticos dos livros, mas a maioria pula. E essa última escola que eu estudei é uma boa escola. São 8 anos de inglês, se for fazer todo o curso completo. E mesmo assim, nenhum professor abordou isso. Muito pouco é usado. Então, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu fui para a faculdade só para estudar inglês, porque a minha intenção era fazer mestrado na minha área de jornalismo, onde depois eu vim atuar, escrever para um jornal da região, em inglês, e foi uma outra experiência muito rica. Então, na faculdade, eu fiz o English as a Second Language, que é aquela preparação para a matéria inglês com os nativos. Aí eu fiz 1 ano. Depois eu parei porque eles focalizam mais em discurso, em como você administra o tempo, para não se prolongar e coisas assim. Daí eu vi que não era o que eu precisava, eu acabei parando. E antes, no English as a Second Language, eu conheci uma professora muito boa, muito interessante, e eu trouxe o material dela, Elaine W. Cass. Então nós temos aqui, eu trouxe esses 2 livros, USA Spoken English, Speaking American English. Esse Speaking American English, que é o primeiro, as páginas são praticamente datilografadas. Veja bem, não tem atração, não é atrativo, não tem fotografia, não tem nada nesse livro que faça nos se sentir atraído. Porém, o conteúdo é muito bom. E é mais ou menos isso que me fez também eu mudar a minha postura. Eu falei, para que ficar esperando a melhor luz, a melhor câmera? Não, então tá legal, vamos já colocar em prática isso. Eu vou, claro, me preocupar com a questão técnica, mas por hora vamos focalizar no que é mais importante, que é justamente isso, o inglês falado. Então assim, eu tenho ensinado inglês há muitos anos. Voltei depois de 5 anos lá, voltei em 2005, tenho ensinado pessoas que falam idioma, porém com problema de pronúncia, problema quanto ao entendimento, principalmente da fala dos nativos, e é justamente isso que causa esse ensino brasileiro que não prepara o aluno para essa realidade da língua falada como realmente ela é. Porque uma língua ela é usada como uma ferramenta de comunicação, nada mais que isso. Então ninguém pronuncia como está nos livros, isso é impossível. No português acontece, eu darei exemplos sobre isso, mas claro, e a gente vai continuar falando, ok? Por hora é isso, eu gostaria de ter falado um pouco sobre mim, seguiremos falando, ok? Continue estudando, o problema não é você. Eu não gosto muito de ficar pedindo curta a página, fanpage, essas coisas, porque existe aí um marketing vendendo cursos, principalmente assim, abolida a gramática, e a coisa não é bem assim, eu também vou abordar isso. A gente não pode abolir totalmente a gramática, essa coisa não é bem explicada, isso aí não passa de marketing para vender curso. Então, mas assim, o que eu diria é o seguinte, se tiver perguntas, me façam, porque eu quero saber, gostaria de saber qual caminho tomar, pegar também esse feedback de quem está do lado de lá, porque dos meus alunos em sala de aula eu os tenho a todo momento, ok? Então continue estudando, o problema não é você, seguiremos falando, ok? Até mais e bons estudos e aprendizado, e não desista.